Fala galerinha dos nonos anos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Diegão na área para mais uma aula de filosofia dessa semana, dando continuidade à aula da semana passada que vocês ouviram lá no podcast sobre o surgimento da filosofia. Hoje eu vou gravar essa videoaula bem curtinha para dar prosseguimento dos nossos estudos e para depois passar para vocês quais serão as atividades que vocês deverão desenvolver essa semana na matéria de filosofia, tá certo? Bom, na semana passada eu falei um pouquinho do surgimento da filosofia, mas em que sentido? O sentido de explicar para vocês quais foram as condições sociais, culturais, históricas no qual a filosofia surgiu. A filosofia surgiu por volta do século V, VI a.C. na Grécia Antiga, e por que ela surgiu lá, nós temos que tentar entender o porquê. E isso foi o intuito da aula passada, ou seja, quais eram as condições históricas, culturais, que permitiram com que a Grécia fosse palco, a Grécia Antiga fosse palco do surgimento então da filosofia. Então a gente falou de cidade-estado, nós falamos então da composição cultural da Grécia, da composição também geográfica e falamos das cidades-estado, de um desenvolvimento cultural muito forte na Grécia Antiga, que deu a possibilidade então de que a filosofia surgisse lá por volta aí do século V a.C. Na aula de hoje eu vou dar prosseguimento falando sobre a primeira escola filosófica que surgiu na Grécia e, consequentemente, o primeiro filósofo. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, Aristóteles, Platão, Sócrates, né, que é aí um dos grandes filósofos da história, muita gente pensa que eles foram os primeiros filósofos, mas não. Nós tivemos então outros que nós chamamos de filósofos pré-socráticos. O primeiro filósofo considerado o grande pai da filosofia foi um carinha chamado Tales, que vivia numa cidade chamada Mileto. Por isso que nós chamamos ele de Tales de Mileto. Acho que nós já falamos dele um pouquinho em algumas aulas dos anos anteriores. O Tales de Mileto ele fundou uma escola filosófica, ficou famosa, chamada Escola de Mileto, e ele teve alguns aí seguidores que nós vamos falar um pouquinho na aula de hoje. Depois vocês farão um trabalho sobre esses filósofos, esses primeiros filósofos da escola de Mileto, que era uma cidade-estado importante aí da Grécia Antiga, berço aí então do surgimento da filosofia e de um pensamento filosófico. Bom, qual que eram as principais características da escola de Mileto e desses primeiros grandes filósofos aí pré-socráticos, né, que vieram antes de Sócrates? Bom, os filósofos da escola de Mileto, como Tales, por exemplo, foi o primeiro filósofo, eles estavam interessados em entender algo chamado physis, mas a physis aqui é com PH, PHYSIS. Por isso, eles foram chamados depois, posteriormente, pelo Aristóteles de físicos, filósofos físicos. Por quê? O que era a physis? A physis é a natureza, significa natureza. Então, o que esses filósofos eles queriam? Entender a natureza. Como que a natureza ela estava organizada, qual que era o elemento que fundava tudo o que existia, e esse elemento eles chamavam de arché, Arché, A-R-C-H-E, com acento agudo no E. Ou seja, eles queriam tentar entender o que era a natureza. Como que ela se desenvolvia, como que ela surgia, como que os fenômenos naturais eles aconteciam e o que era arché. Ou seja, qual que era aquele elemento que dava origem a tudo que existe na natureza. Os filósofos de Mileto, além deles tentarem, da escola de Mileto, além deles tentarem entender a physis, que era a natureza, eles queriam tentar entender também qual que era o elemento que dava origem a tudo, e isso eles chamavam de arché. Então vocês vão ver daqui a pouquinho e depois na pesquisa que vocês vão ter que fazer de atividade dessa semana, que cada um dos três filósofos da escola de Mileto vão ter uma ideia diferente sobre o que era a arché. Ou seja, esse elemento que dava origem a tudo, que dava origem à physis, que era a natureza. Bom, dando prosseguimento então à nossa aula sobre a escola de Mileto, quais que eram as principais perguntas que esses filósofos faziam? Tales, Anaxímenes, Anaximandro. Eles se perguntavam, por exemplo, como que surgiu o cosmos? Ou seja, o cosmos é o universo, tudo que existe. Então eles queriam entender essa perguntinha bem simples. Como que surgiu o cosmos? De onde veio tudo que existe? Ou seja, eles também queriam entender como que a physis, como que a natureza está ordenada. Existe uma ordem na natureza?
De onde vem essa ordem? Qual seria essa ordem? Como que a natureza é formada, né? Como que a physis é formada? Quais são os elementos que fundam, que fazem com que a natureza exista? E aí eles vão chegar à ideia da arché, que seria esse elemento único fundador de tudo. Então, as respostas buscadas por esses primeiros filósofos, elas vão trazer então as bases do que nós chamamos de filosofia. Por quê, Diegão? Porque eles abandonaram aqui aquele pensamento mitológico, ou um pensamento também religioso, mítico, de que você buscava numa condição irracional explicar o que são as coisas e por que as coisas existem da maneira que elas existem. Ah, foi porque o Deus tal fez assim. Ah, é porque o Deus tal está zangado. Ah, é porque no início tinha tal Deus e o outro Deus e eles formaram as coisas como elas são agora. Ah, nós temos determinados sentimentos porque existem determinados deuses que criaram esses determinados sentimentos. Ou seja, percebam que eles vão abandonar esse pensamento mítico, esse pensamento, né, mitológico, religioso, e eles vão buscar ter uma outra atitude, uma outra forma de pensamento para tentar explicar as coisas que existiam. E é aí que surge então a chamada filosofia, certo? Bom, se vocês pegarem a apostila de vocês na página 21, vocês vão encontrar no lado esquerdo de vocês alguns resumos bem pequenininhos sobre esses três filósofos da escola de Mileto. Nós temos o grande pai da filosofia, o Tales de Mileto, e uma explicaçãozinha bem pequenininha sobre o que foi quem foi Tales, algumas das suas principais façanhas e o que ele acreditava. Mas vocês vão encontrar também outros dois discípulos, podemos dizer assim, do Tales, que foi o Anaxímenes e também o Anaximandro. Lembrando que os três todos da cidade de Mileto, por isso Escola Filosófica de Mileto. Eles queriam entender a physis. E para entender a physis, eles tinham que entender qual era o elemento fundador de tudo, ou seja, a arché. E vai ser interessante, vocês vão ter que pesquisar aí para essa semana em filosofia. Cada um dos três, eles vão divergir, né, a respeito do que era a arché, ou seja, qual que era esse elemento fundador de tudo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do Tales, mas depois vocês vão ter que pesquisar mais a fundo para fazer a atividade dessa semana. Mas só para que vocês tenham uma noção, o Tales acreditava que a arché, ou seja, esse elemento fundador da physis da natureza, ou seja, tudo que existe na natureza é formado a partir dessa característica e desse fato, né, dessa composição. Ele vai dizer que esse elemento era a água. Exatamente, ele vai dizer então que ele acreditava que a origem da arché, ou seja, a origem de tudo que existe, era a água. Percebam só que interessante. Isso seria a arché para o Tales de Mileto. Então ele acreditava que a physis, a natureza e tudo que existe nela tinha um elemento fundador, e esse elemento seria a água. Já o Anaxímenes e o Anaximandro, eles vão ter uma ideia um pouco diferente da do Tales de Mileto. Eles vão acreditar que são outros elementos que compõem a arché e que dão origem a tudo que existem. Só que esses elementos e o que esses outros filósofos da escola de Mileto pensavam, vocês terão que pesquisar e escrever no caderno de vocês na atividade dessa semana. Tá? Então o que vocês terão que fazer essa semana é pesquisar sobre a escola de Mileto na internet, é claro, no YouTube, no Google, e também vocês podem ler na página 21 da apostila de vocês uns textinhos bem curtinhos falando sobre Tales, sobre Anaxímenes, sobre Anaximandro, e vocês terão que escrever no caderno então quem foram esses três filósofos, né? Tales, o primeiro filósofo, e depois os seus discípulos da escola de Mileto, terão que escrever, além de quem foram os três, né, e suas principais ideias e o que eles acreditavam que era a arché, vocês também terão que escrever no caderno um resuminho sobre o que era a escola de Mileto, que foi a primeira grande escola filosófica aí que surgiu na Grécia Antiga e deu o pontapé inicial para o surgimento da filosofia como ciência, tá certo? Então eu quero que vocês me enviem essa atividade até segunda que vem e mandem para mim no privado, aí no WhatsApp, uma foto do resuminho feito no caderno de vocês, tá certo? Boa semana,
bons estudos. Qualquer dúvida podem me mandar também no meu WhatsApp privado. E bora lá, pessoal. Espero que tudo isso passe o mais rápido possível para que logo nós estejamos juntos de novo na escola. Boa semana e bons estudos. Beijão.